Louvado seja Deus, esse amigo que vos fala, o pastor Michel, aqui no canal Bíblia Interpreta a Bíblia. Hoje eu tenho algo para trazer para você que é bastante interessante. É isso mesmo, bastante interessante. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5, exatamente o seguinte, olha só. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos ou as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Essas foram as palavras que Deus falou para Moisés, quando Moisés viu a sarça que ardia. Então Moisés disse: meu Deus, irei para lá e verei, né, essa grande maravilha. Ele se admirou e usei até essa expressão, meu Deus, porque hoje, principalmente na nossa cultura ocidental, nós usamos muito essa frase, né? Meu Deus, irei para lá e verei essa grande maravilha. Mas ao chegar, Deus manda ele tirar a sandália dos pés. Por quê? Muito se diz, muito se tem dito sobre esse texto e muitas interpretações têm surgido. Dentre elas eu gostaria de citar aqui 3 interpretações, uma não tanto conhecida, uma bastante difundida, e trazer para vocês a luz das Escrituras. A primeira que eu quero trazer para vocês é a mais difundida, que muitos pregadores, inclusive se você é um irmão na fé e me ouve também agora, talvez até você tenha pregado isso. Eu um dia preguei isso, eu um dia também já preguei desta forma, ou você já pregou, ou de repente você foi numa igreja e viu o seu pastor ou alguém pregando desta forma, dizendo que Deus manda Moisés tirar as sandálias dos pés porque a terra era santa, porque aquelas sandálias que Moisés usava, elas vieram do Egito. Moisés, quando saiu fugido do Egito e peregrinou ali por um determinado tempo até chegar na terra de Midian, onde ele conhece a sua esposa Zípora e o seu sogro Jetro, junto com os midianitas e toda a sua comitiva. E ali Moisés então estabelece ali família com Zípora, e muitos dizem que Moisés saiu de lá com essa sandália e foi para lá, e ficou lá com essa sandália. Porém, lá no livro de Atos dos Apóstolos, vai nos dizer, no capítulo 7, que Moisés, gente, passou 40 anos apacentando o rebanho de Jetro. Antes de ele ver a sarça ardendo, aquela imagem que provocou admiração em Moisés, se passaram 40 anos ele apacentando o rebanho de Moisés. Gente, que sandália era essa, hein? Que sandália poderosa, porque durou 40 anos. Será mesmo que a sandália de Moisés, aquela top de linha do Egito, durava 40 anos num pé de um ser humano que andava muito mais a pé do que qualquer um de nós hoje? É de se duvidar. E partindo dessa interpretação maravilhosa dos irmãos, que devemos deixar as coisas do Egito, deixar as coisas do passado, não se apegar às coisas do Egito, onde havia idolatria, onde havia perseguição, escravidão, enfim. Todavia, porém, será mesmo que a sandália de Moisés duraria 40 anos no Egito? Sabemos, entretanto, que após terem saído do Egito, o povo israelita saiu do Egito, a Bíblia vai mencionar que Deus não permitiu, o próprio Deus não permitiu que as suas roupas envelhecessem e que inclusive os sapatos cresciam junto com o pé do povo. Aí é milagre sim. Porém, Moisés vamos analisar alguns fatos. Moisés tinha cometido um assassinato e tinha saído fugido da terra do Egito. Certo? Peregrinou
por um caminho, que eu não sei dizer quanto tempo durou, mas chegou na terra dos Medianitas, se casou com Zípora, e ali, 40 anos depois, ele vê essa figura que chamou a atenção dele. A sarça ardia, mas não se consumia. E Deus manda ele tirar as sandálias dos pés, porque era aquela mesma sandália que ele usava no Egito. Será mesmo? É difícil de se acreditar. Há uma inconstância nessa interpretação, há uma incoerência nessa interpretação muito grande. A segunda interpretação, e bastante plausível, é que Moisés, antes de passar 40 anos no Egito, ele havia, na terra de Midian, ele havia passado 40 anos no Egito, sendo criado como príncipe de Faraó, conhecendo as suas ciências, a sua matemática, aprendendo táticas de guerrilha, enfim, sendo criado como um príncipe mesmo ali na terra do Egito. E, claro, dentre esses costumes, o costume idólatra daquele povo e a cultura de adorar diversos deuses que eles tinham. Segundo alguns historiadores e arqueólogos, era costume do povo egípcio, principalmente dos seus governantes, de quando entrarem na presença de uma divindade, se a divindade se materializasse para eles imediatamente tinham que tirar as sandálias dos pés, ou histórias no mundo dos mortos, onde governava o submundo, que era o deus Sete, eles tinham também que estar descalços. Moisés havia aprendido esse costume de quando entrar na presença ou na casa da divindade deles, eles tinham que descalçar os pés. Ora, sabemos também que os muçulmanos, ao entrarem nas suas mesquitas, tiram as sandálias dos pés para que possam orar descalços. Porém, isso é muito depois de Moisés, muito depois de Moisés. Ou seja, o costume muçulmano, na verdade, é um costume copiado dos egípcios, não de Moisés. Pastor Michel, então Moisés, Deus copiou, adotou um costume egípcio? Não. Essa corrente teológica e arqueológica afirma que Deus usou, na verdade, uma linguagem que Moisés entenderia. Quando Deus manda ele tirar as sandálias dos pés, Deus usa uma linguagem que ele entenderia. Existe, inclusive, se eu não me engano, aqui no Museu do MASP, uma réplica de uma tábua conhecida como a paleta de Narmer, que foi achada em 1894, que ela retrata o primeiro faraó que unificou o Egito, o faraó Narmer, ele vencendo um inimigo diante do seu deus Horus, que tem uma águia assim na paleta de Narmer, e atrás do faraó de Narmer está um dos seus escravos. Olha o detalhe, nessa paleta de Narmer, entre outras gravuras do Antigo Egito, Faraó se apresenta descalço diante da sua divindade. É bastante interessante, se apresenta descalço diante da sua divindade, e atrás dele está um dos seus escravos carregando as suas sandálias. Logo, se interpreta que, quando Deus fala, tira as sandálias dos teus pés, Moisés, Deus estava falando numa linguagem que Moisés entenderia. Maravilha! Maravilha essa interpretação. Porém, nós estamos aqui no canal Bíblia Interpreta a Bíblia e achei uma interpretação muito interessante aqui nas Escrituras e quero trazer para você entender aí o que a Bíblia diz a respeito disso. Certo? Vamos lá? Olha só. No livro de Ruth, meu Deus, é muito forte, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Livro de Ruth, capítulo 4. Vemos aqui no versículo 7, olha só. Olha só, peraí.
capítulo 4, versículo 7 do livro de Ruth, diz assim: havia, pois, já de muito tempo, esse costume em Israel. Olha só, havia, pois, já de muito tempo, esse costume em Israel quanto à remissão e contrato. Olha só, para confirmar todo negócio. Todo negócio antigamente em Israel era confirmado da seguinte forma: que o homem descalçava o seu sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Meu Deus! Eita glória, estou todo arrepiado aqui. Por quê? Porque a Escritura vai afirmar que esse era um costume em Israel, que Deus mostrara para Moisés. Deus estava revelando para Moisés que o Evangelho leva libertação, que o Evangelho leva resgate, e que para que nós possamos levar resgate a outras pessoas, precisamos deixar de confiar em algo para confiar em quem está nos chamando, e assim fazer um acordo com ele, um contrato com ele. Moisés confiava nas sandálias dos seus pés para andar ali perto do Monte Sinai, um terreno pedregoso, árduo. Ele confiava que as sandálias protegeriam os seus pés. Mas para a caminhada que ele precisava fazer, a sandália não era o suficiente. Ele precisava deixar de confiar na sandália e confiar que o Senhor guiaria os seus passos por onde quer que ele andasse. Deus queria que antes que ele fosse enviado para libertar o povo de Israel, uma prefiguração de Cristo sendo enviado, meu Deus, para nos libertar, que ele fizesse um acordo, um contrato com Deus. Maravilha, pastor Michel. Essa é o que Deus mostra aqui, é o que Deus quer nos dizer. O que Deus está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer que aquele que se aproxima de Deus tem que ter compromisso com Ele. varão. Tem que ter compromisso. Moisés, você quer se aproximar de mim? Tira a sandália dos teus pés. Vamos fazer um contrato aqui. Você vai ter compromisso comigo. Tem gente que quer se aproximar de Deus, quer ver a glória, quer ver a sarça, quer ver o poder, quer ver línguas estranhas, quer ver o mover de Deus, mas não quer ter compromisso com Ele. Meu Deus. Deus estava mostrando para Moisés o que faria com Cristo Jesus, dizendo assim: usa os meus calçados, filho. Deixa os seus e usa os meus. O lugar aonde passarás é muito pedregoso. Mas tens o meu apoio, tá? E o meu poder. Aleluia. Que comentário, imagina os comentários das pessoas. Diziam: nossa, eles trocaram os sapatos. O fulano não quis ter problema com sua família, porque para se fazer o resgate de uma mulher precisava ter esse contrato, trocar os sapatos. Ele deu o seu filho, ele deu a seu filho, meu Deus, o direito de resgatar a sua esposa gentia. Aleluia, que coisa maravilhosa. Por isso, os vestidos da armadura de Deus, quando Deus fala ali em Efésios 6 sobre sua armadura, tem os sapatos, a preparação do evangelho da paz. Houve paz entre o filho e o pai a respeito da igreja que seria resgatada pelo poder do pai nos pés do filho. É por isso que o livro de Isaías diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu Deus. E o poder do pai nos pés do filho. É por isso que em breve o filho dará à sua esposa, como diz lá em Romanos 16, versículo 9,
o poder de esmagar sobre os seus pés a cabeça da serpente. O evangelho é liberdade de anunciar que o negócio do resgate foi confirmado. Era esse o meio de testificar o negócio da troca de resgate em Israel. Por isso, quando a gente é chamado a testificar, estamos falando de uma troca de sapatos que houve lá na eternidade. Meu Deus! Nas portas do tabernáculo celestial, da casa de Deus, diante do testemunho dos 24 anciões. O que houve entre Davi e Jônatas nos dias de seu serviço em Israel era muito comum, quando trocaram os sapatos. Davi tinha convicção que aquele reino deveria ser resgatado. Bíblia interpreta a Bíblia, gente, tem muita coisa maravilhosa. A gente nem começou, só estou deixando aqui um spoiler de muita coisa boa que vai vir. E quer mais uma prova disso aí? Quando Josué, no capítulo 5, olha só, quando Josué agora é o sucessor de Moisés, porque Moisés preparou um discípulo para que seguisse o mesmo caminho que ele. Quando Josué agora assume o lugar de Moisés, no capítulo 5, a Bíblia diz que aparece um anjo, o anjo do Senhor aparece a Josué com uma espada nua desembainhada nas mãos, e Josué pergunta: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí ele diz assim: não temas, o anjo diz no versículo 14, não temas, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? E a primeira coisa que o anjo disse foi isso aqui, o príncipe do exército do Senhor disse a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Olha só, novamente Deus estava revelando, assim como revelou a Moisés, agora revela para Josué um pacto que já havia sido feito na eternidade. A Bíblia, gente, aponta para Cristo. A Bíblia não aponta para o Egito. A Bíblia aponta para Cristo. A Bíblia, claro, quer que a gente largue as coisas do passado, as coisas do mundo. Todavia, porém, entretanto, a sandália de Moisés não duraria 40 anos. Não durou 40 anos. Não durou 40 anos no Egito. Não durou 40 anos ali no deserto de Midian, andando todos os dias, quilômetros e quilômetros, apacentando o rebanho de ovelha. Não durou. Moisés já tinha trocado de sandália centenas de vezes durante 40 anos. Já não era mais a mesma. Todavia, Deus queria compromisso. Deus quer compromisso contigo. Deus quer compromisso comigo. Quer compromisso contigo. Porque um pacto já foi feito na eternidade. E através das pisaduras do Senhor, nós, igreja, fomos resgatados. Assim como Moisés resgatou o povo de Israel do Egito, Cristo se entregou na cruz do Calvário para resgatar a sua noiva gentia, que somos nós. Fica conosco, viu? Bíblia interpreta a Bíblia. Tem muita coisa boa para rolar nesse canal. Deus abençoe. Até lá!